Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo. É isso aí, né? Vambora pro nosso vídeo da semana, né? Hoje a gente vai estar trazendo aí as tendências, as previsões e as energias para o mês de maio, tá bom? Como sempre, né? Eu venho pedindo para quem estiver gostando, né? Para quem gostar aí, né? Do trabalho do canal, e puder estar se inscrevendo, compartilhando, comentando, né? Dando seu like. A sua participação é muito importante aqui no nosso trabalho, tá? E eu venho agradecendo, né? Aos últimos 6 inscritos aí, né? Tivemos 6 inscritos novos desde o vídeo da dona Zaira, né? A gente vem ganhando aí novamente inscritos. Estava meio parado isso aí no canal, né? E a gente veio, né, trazendo novos inscritos, novos parceiros para esse trabalho, né? Que aqui é uma parceria, vamos estar falando assim, né? E eu fico muito feliz, tá? Venho agradecendo. Eu espero que vocês, né, venham gostando do conteúdo, né? Que eu possa estar ajudando, né? Aí de alguma forma, tá bom? Então é isso, né? E eu venho agradecendo também aí, né? Pela, como é que fala, meu Deus? Pelo retorno, né? Ali no vídeo dos registros acásticos. Eu vou ser muito sincera com vocês, gente. Eu achei que eu não ia conseguir fazer aquele vídeo. Eu sabia pra mim, mas eu não sabia se eu ia conseguir estar explicando, né? Então eu fui buscando conhecimento, fui fazendo algumas anotações. E eu sentei aqui nessa mesa muito descompromissada. Nem acendi vela. Eu nem acendi vela, eu nem coloquei incenso, eu não fiz nada. Eu só sentei e comecei a falar, né? Falei, bom, vamos ver, né? No que vai dar. Vou fazer. Se ficar bom, se não ficar bom também, é o que eu posso dar nesse momento, né? E ficou bem legal. Eu acho que eu consegui falar o que eu queria, né? Eu espero que eu tenha conseguido aí explicar um pouco, né? Do que é os registros acásticos e como essas loucuras, né, que acontecem na minha vida fazem sentido para mim, de alguma forma. É porque é muita loucura, né? Mas é bem assim mesmo, né? E para cada um as coisas fazem sentido de uma forma, né? E a espiritualidade vem trazendo a resposta. Ela sempre traz a resposta que a gente precisa. Isso é muito importante. Eu frisei bastante isso, gente, porque é verdade. Seja às vezes aqui no canal, quando vocês assistem, vocês ouvem alguma informação que isso faz sentido para vocês, às vezes é num outro canal, às vezes é numa palestra de uma pessoa, né? A gente sempre está recebendo alguma informação que ressoa com a gente. Então a espiritualidade, ela encontra várias formas de estar se comunicando, né? De estar trazendo uma mensagem, um conforto, ou qualquer coisa que seja, né? Então isso é muito importante, tá bom? E eu fico muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado. Para esse mês, eu sempre vou estar trazendo um vídeo, mais ou menos desse jeito que a gente fez dos registros acásticos. Não sei se eu vou trazer mais de um, pode ser até que eu traga mais de um vídeo, né, assim, no mês, vamos ver, tá bom? Não vou fazer aqui um cronograma, tá? Mas o desse mês eu acho que eu sei do que a gente vai falar. Tem 2 temas, né, que eu queria vir trazendo. Talvez até dê, vamos ver se dá, tá? Pra trazer os 2. Mas um deles é o certo, tá? Que eu tava ali na cozinha, com o meu calendário, anotando os vídeos que a gente ia fazer aqui, os temas, né? E aí veio isso na minha cabeça. Aí eu falei, então já sei, eu acho que o que é que a gente vai estar falando, tá? Então, vamos ver. Esse final de semana que vai entrar, eu quero ver se eu já gravo o vídeo da próxima semana e o vídeo dos pretos verdes. Muito provavelmente eu vou gravar os 2 vídeos. Aí eu deixo na plataforma e depois eu só lanço. Porque o que acontece? Esse mês de maio vai ser muito puxado pra mim. De muito trabalho no final de semana, lá no barracão. Vai ter trabalho no barracão, né? A gente sempre tem, né, as nossas coisas, reunião, enfim, né? As coisas que a gente precisa fazer. Tem aniversário do meu filho, tem Dia das Mães, a gente tem muita coisa, né? Nesse mês de maio. Então, vai ser corrido, tá? Então, eu vou tentar deixar as coisas já adiantadas. Pra, assim, não dar aqueles BO que dá aqui no canal. E aí, eu não consigo nem aparecer aqui, gente. Eu fico um tempo sem até vir pra cá, porque eu não dou conta. Então,
Aproveitar que essa semana tem feriado, né? E vou adiantando o trabalho aqui do canal. E eu acho melhor tá fazendo isso, aproveitando. Deixa eu colocar uma luz aqui, né? Não sei, eu acho que talvez tenha ficado muito claro. Deixa eu ver. Porque às vezes, gente, eu não consigo acertar a luminosidade disso daqui, não. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Assim, acho que tá bom. Ah, gente, se não for ficar bom, vai ficar sabendo, tá? Enfim. E hoje, né, para as tendências aí, vocês vão poder estar se conectando, tá bom? Tá escolhendo entre duas pedrinhas aqui, tá? Ou a olho de tigre, faz tempo que eu não trago essas pedras pra essa mesa. Eu tava olhando aqui no meu negocinho, eu falei, gente, tô sempre trazendo as mesmas pedras. Hoje eu vou trazer umas pedras diferentes. Essa luz tá me incomodando, porque eu acho que esse bagulho aqui tá muito claro. Deixa eu ver. Tava muito claro. Assim, acho que tá melhor. Deixa assim. Acho que assim tá bom. Eu acho. Gente, pra quem é novo no canal, tá? A gente é meio assim, tá? Aquele dia o vídeo ficou bem bonitinho, mas nem sempre fica, tá? Às vezes fica meio bagunçado. Eu normalmente tô com essa cara de morto acabado mesmo. Essa é a cara mais comum. No dia que vocês me verem com a cara muito descansada, é porque deu tempo de descansar. Mas normalmente não dá. Então, eu normalmente tô com essa cara de morto acabada mesmo. Ou eu venho assim, ou não tem vídeo no canal, tá? E aqui a gente tem a lápis azul. Então, vocês podem estar se conectando, tá? Escolhendo uma dessas opções, tá? E aí, a gente vai estar aqui pedindo, né? Pra espiritualidade, para ciganos, que esse mês de maio é o mês dos ciganos, é o mês de Santa Sara, né? Então, a gente vai estar pedindo para que elas possam estar trazendo aí uma mensagem da espiritualidade pra gente, e pro nosso mês de maio, né? Quais são as tendências, as previsões, os pontos de atenção, os alertas, os conselhos, né? Aquilo que a espiritualidade pode estar trazendo aí, trazendo uma orientação para o nosso caminho, tá bom? E hoje a gente vai fazer diferente. Normalmente eu canto. Tô pensando aqui só de fazer um... Eu não vou cantar hoje. Eu não sei, você quer que eu canto? Gosto de mulher, gosto de cantar. Não ia cantar não, mulher, eu só ia fazer uma oração. Mas você quer que eu cante? Então tá bom. Enquanto vocês vão escolhendo aí a pedrinha que vocês querem, eu vou tá cantando a musiquinha aqui, né? De sempre. De sempre não. Eu vou cantar uma música diferente hoje. Eu gosto muito dessa música. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana quem me deu. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana quem me deu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana quem me deu. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana quem me deu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. Ô, tchau, oriô, ciganas. Laroê, pombogira cigana. Laroê. Vou me conectando aos meus mentores, às minhas guias espirituais, né? A toda a sabedoria universal, né? A toda a espiritualidade envolvida nessa mesa, para que eles possam, nesse momento, estarem trazendo toda a sabedoria, todo o conhecimento, né? E que esse conhecimento aí do astral seja atrelado, né,
ao meu conhecimento e à minha intuição. Que eu seja um instrumento de paz, luz e clarificação, né? Nessa mesa. E que nós possamos, ciganos, né? Estarem trazendo aí uma luz, né? Os consulentes que estão aqui se conectando com esse trabalho, nesse momento. E que o meu dom, nesse momento, possa vir trazer a luz a quem está procurando um auxílio. Que assim seja. O Tchaurio, Laruye. Isso aí. Bom, vamos começar com o lápis azul. Vamos começar com o azulzinho, que é a cor dessa mesa. Tá bom? Vou colocar aqui. Eu sempre venho com as ciganas no começo do mês, mas esse mês a gente vai usar bastante as estátuas dela aqui na mesa. Então eu falei, bom, mulheres, vocês vão estar aqui o mês todo, né? Então hoje vamos fazer uma pedrinha. Fazer uma pedrinha mesmo. Que aí durante o mês a gente vai vir trazendo elas. Hoje eu vou começar diferente. Hoje a gente vai começar aqui com um conselho aqui no oráculo das pombogiras, né? Para os consulentes que se conectaram com a opção número 1, que é a opção do lápis azul, tá? Qual é a mensagem aqui das pombogiras ciganas, dos consulentes? Tá bom, das pombogiras ciganas, tá certo. Aqui das ciganas, os consulentes que se conectaram com o lápis azul. Ô, tchau, os ciganos. Qual o conselho? Encantamento. O encanto não é um artifício, é uma força natural que vem de dentro. Use sua presença para abrir portas e caminhos, mas lembre-se, o verdadeiro poder está em conquistar pelo coração e não pela imposição. Então, vamos ver o que essa carta aqui está agregando ao restante aqui das cartas que vão sair na mesa, né? Traz aqui, cigana, qual é a situação que vai estar aqui em evidência dentro desse mês. Vou ter que estar arrumando aqui, senão não vai caber tudo aqui. Aí. Qual a situação? Os consulentes que se conectaram aí com a lápis azul. Tchau, ciganos. Tchau. Cavaleiro de copas. 5 de ouros. 5 de paus. Caiu mais um, vou ver o que é. 7 de ouros. 2 de paus. Deixa mais pra baixo, que vai entrar a carta aqui embaixo. Qual é a energia aqui que vai estar regendo os consulentes que se conectaram com a opção número 1? A torre e a morte. Ah, Jesus, tô vendo aqui, que negócio. O que eu tava falando aqui? Para abrir portas, a sua presença para abrir portas e caminhos, mas nem o seu verdadeiro poder está conquistado pelo coração, cavaleiro de copas, e não pela imposição. A gente tem os 5 de paus aqui, fala de briga, de rivalidade. Faz sentido. Vamos ver, né, o restante. Aqui, quais são os aspectos positivos para o mês dos consulentes? Aqui. Tem que eu trago rosa vermelha pra mesa, a coisa fica meio babada, né?
A carta do caixão. Então, tem a carta da morte, tem a carta do caixão aqui. Bom, ponto positivo. Então, a gente vai estar falando aqui de transformação, de alguma forma. Ou algum renascimento, ou alguma finalização que de alguma forma vai ser boa, porque é um aspecto positivo, né? Aqui os obstáculos. Aí, por favor. Carta da aliança. Relacionamentos. Ai, meu Deus. Ou compromisso, comprometimento com alguma coisa. Vamos estar entendendo isso daqui, que até agora eu não tô entendendo nada. Vamos ver. Aqui a carta da casa. Eu nem perguntei. E agora? Não, eu vou desconsiderar, porque eu não perguntei pra senhora, tá? A carta do... Carta, ó, aqui, pra financeiro, né? A parte de trabalho, financeiro, enfim. Tá? Eu esqueci, desculpa. Deixa eu perguntar. Carta do navio. Aqui, também, já caiu aqui. Pra família e relacionamentos. É que aqui ficou bastante caro. Vou colocar esse daqui aqui embaixo, que senão a chave. Nossa, mas tá pulando carta, eu nem mexi no negócio. Calma, pelo amor de Deus, vocês, gente. Vocês estão hoje, estão que estão, hein? Nossa Senhora. Gente, eu nem tô mexendo, o bagulho tá pulando. Calma, que eu nem perguntei aqui, vocês já tão alvoroçada hoje. Deixa eu ver se eu preciso tá clarificando alguma coisa aqui. Tem alguma carta que eu tô esquecendo aqui? Não, né? Tá certo. Vou mandar. Clarifica essa carta da chave. E traz mais uma carta. Ah, tá. Carta, vocês viram, né? A carta dos trios. Tá. Vamos deixar assim. A carta do... tá bom. Então, tem a morte com a torre. Aqui na energia tá, que vai estar regendo aqui o mês de vocês, o arcano maior que veio saindo é o arcano maior da torre, tá bom? Aqui, na questão aqui central, a gente tem Cavaleiro de Copas, 5 de ouros e 5 de paus. Ai, gente, não vai dar, minha mão é pequena. Cavaleiro de Copas, 5 de ouros, 5 de paus. Meu Deus, gente. Dá pra vocês deixarem essas cartas em paz. Tá tudo pulando aqui. Não posso nem pegar a carta. E aqui eu pedi não, na verdade caiu 7 de ouros. Eu deixei aqui pra gente tá entendendo. Vai fazer algum sentido, tá? E aqui eu tenho, no campo positivo, eu tenho a carta do navio. A carta do navio, a carta do caixão. Para trabalho, finanças, enfim, eu tenho a carta do navio. Tá bom? Aqui, nos obstáculos, eu tenho a carta da aliança. Aqui, pra família, tá? Família e relacionamentos, eu tenho a carta da chave. E eu pedi um complemento, saiu a carta dos trios. Tá? Aqui eu tenho a carta do homem, tá? No fundo do baralho cigano. Aqui nos arcanos maiores eu tenho a carta da morte. Vamos voltar aqui, gente? Você dar uma paradinha aqui, tá? Pra tá resolvendo o assunto aqui, tô voltando. Então, vamos lá. Como eu mostrei aqui as cartas pra vocês, né? Então, vamos lá. Aqui tá o mês. A gente vem trazendo na energia de vocês nada mais, nada menos que a torre. A torre não é uma carta bacana. É uma carta que convida a gente a sair da nossa zona de conforto, tá? Você vai ser obrigado a sair da zona de conforto, não tem muito o que fazer, né? A torre, ela vem exatamente para mostrar aquilo que não tá sólido na nossa vida,
aquelas estruturas que já estão rachadas, que já não servem mais pra gente, ou que só estão ocupando espaços na nossa vida, né? A torre é o total sair da zona de conforto. Ela vai fazer você sair da zona de conforto. Então, aqui o que eu vejo que pode estar falando sim, tá? Ou que talvez, aqui para algumas pessoas, tem essa questão com o ego também, né? Então, assim, eu vou estar falando o que eu sinto, tá? Aqui vai ser você enxergar a verdade de alguma forma. Aqui você vai ter que aceitar alguma coisa. Você vai ter que tomar decisões. Que eu vejo muito mês pautado em decisões. Você vai precisar ter que tomar algumas decisões. E vai ter que aceitar que algumas estruturas já estão rachadas dentro da sua vida, já não dão mais, ou que algumas estruturas vão ter que ser abaladas para que você consiga, eu vou estar falando isso, tomar decisões e tomar novos rumos na sua vida. Isso principalmente para que as coisas venham se transformando, as coisas que precisam ser transformadas na sua vida. É meio que jogar fora aquilo que não tem mais espaço na sua vida ou aquilo que não dá mais para continuar na sua vida, tá bom? Aqui, tá? Essa questão do ego que eu falei é a questão do aceitar que não dá mais. Porque muitas vezes a gente fica insistindo em situações que não são mais pra gente. Então aqui é como se viesse realmente mostrando, né? Aquilo que precisa ser ceifado, aquilo que precisa ser abalado, ou aquilo que precisa ser desconstruído, porque pode ser uma desconstrução também, né? De padrões, alguma coisa assim aqui pra vocês, tá? Então, a energia, a gente vem vindo com a energia da torre. Aqui, a torre, sempre quando a gente passa pela torre, é um processo de sair da zona de conforto, é o processo de estar transformando a nossa vida, né, de alguma forma. Pra quê? Pra que a próxima carta é a carta da estrela, né? Depois da torre vem a estrela. Quando tudo abala, quando tudo rui, a gente se cura daqueles processos que a gente precisa. Então, aqui a transformação que precisa acontecer, né, com relação a essas estruturas, para que você consiga estar trazendo esse renascimento, essa renovação para sua vida, tá bom? Para algumas pessoas, eu não nego aqui que pode estar falando do campo de relacionamentos, tá? Então, pode estar falando, sim, aqui com uma questão de finalizações dentro de parcerias, tá? Ou relacionamentos afetivos para algumas pessoas, ou parcerias no geral. Pode ser amizade, pode ser sociedade, pode ser... Eu vejo muito relacionamentos afetivos, mas podem ser vários tipos de parceria de relacionamentos, tá bom? Aqui, tá? Então, pode ser também, tá? Para algumas pessoas, algumas finalizações dentro dessa área. Ou, pelo menos, não só finalizações, de talvez uma finalização chave, assim, total. Mas vai acontecer alguma coisa para trazer alguma mudança, tá? Necessária. Porque, assim, mostrando o que mostra que do jeito que tá, não dá para continuar. Então, tá? Às vezes pode haver algum tipo de afastamento, alguma situação assim, alguma finalização temporária, né? Porque aqui não tem jeito, aqui pede ação, pede mudança, né? Pede uma mudança. Vocês precisam transformar situações aqui dentro desse mês, até mesmo porque se vocês não conseguirem mudar essa situação, tem uma tendência que as coisas continuem desmoronando, ruindo aí na vida de vocês aí. Pode ser até nessa área de relacionamentos, né? Para algumas pessoas, entendeu? Então aqui é esse convite muito de olhar para si, né? E aceitar que algumas estruturas precisam ser, né, assim, desconstruídas, ou algumas visões desconstruídas. Você precisa deixar que algumas coisas literalmente desmoronem para que você consiga estar trazendo as mudanças necessárias. Esse mês fala de mudanças, ele requer mudanças, requer que você tome decisões. Esse mês pede que algumas decisões sejam tomadas aí na vida de vocês, tá bom? Já falou alguma outra coisa aqui, né, que eu tinha visto? Que aí eu continuei falando e eu esqueci. Mudança, transformações, afastamento. Lembrei. Para algumas pessoas, é assim, pode ser que vocês venham, né, estejam vindo
de situações que vieram abalando aí vocês. Pode ter sido aí saindo, né? Saído ou estar saindo agora do mês de abril de alguma situação já assim, que veio abalando vocês de alguma forma, tá bom? Para algumas pessoas pode ser inclusive com relação à área de relacionamentos. Aqui pode estar falando de briga, tá? Pode ter situações de conflitos, enfim, onde o relacionamento já não estava bacana e aí a decisão tomada foi tá finalizando essa situação, né? E aí por isso que vocês vêm com essa energia de desestruturação, de abalo, né? De situações que podem ter ruído na vida de vocês. Mas isso é para transformação mesmo, tá? Que é para um renascimento, para que as coisas se transformem. É a transformação da vida, tá? Algumas coisas precisam ruir para que elas venham renascendo. Algumas coisas precisam desmoronar para que a gente venha se transformando e tomando decisões. Então é basicamente isso. Precisou dar esse abalo para ver se vocês acordam. Teoricamente seja isso, entendeu? Ou para que vocês tenham a oportunidade de tomarem um novo rumo na vida de vocês, tá bom? Aqui podem ser pessoas que não conseguiam decidir, né? E aí aconteceu algo que veio cortando de vez. Ou pode acontecer algo que venha cortando de vez, tá bom? Alguma situação aí na vida de vocês. Para algumas pessoas, que nem eu disse, pode ser de relacionamentos, parcerias, tá? Mas pode ser com relação a trabalho também, tá bom? Aqui pode estar falando de mudanças, tá? Para algumas pessoas dentro dessa área, como eu disse, emocional. Melhor eu estar falando assim, tá bom? Para essa parte emocional. Para algumas pessoas, para a área financeira, tá bom? Então pode estar falando de mudanças dentro dessa área, tá? Aqui para vocês, alguma mudança, tá? Pode estar acontecendo. Ou o início de alguma mudança, tá? Para vocês. Isso, de alguma forma, tá? Pode estar gerando algum tipo de conflito. Ou pode estar gerando... É um conflito interno? Aqui para algumas pessoas. Entendi. Pode ser que sim, é assim, ó. Como eu disse, isso pode estar gerando um conflito. E eu vou estar falando que é emocional. Porque podem ter gatilhos aqui com relação às situações do passado, né? Então, se diante de alguma estrutura que possa estar ruindo, vocês podem ter gatilhos com situações já do passado de vocês. Então, como eu vou estar dizendo assim, como se alguma situação tivesse se repetindo, né? Ou que algo possa vir estar se repetindo. Então, vai gerar algum conflito aqui para vocês, né? Esse conflito interno, tá? Pode estar mexendo um pouco aí, trazendo gatilhos com relação ao passado de vocês, tá? Para algumas pessoas. Aqui, eu diria muito, tá? Diante dessa situação, dessas situações que podem vir acontecendo, que a espiritualidade vai estar pedindo para vocês. Para que vocês, tá? Tenham confiança nessa nova jornada, tá? Que vai estar se iniciando. Aqui, pede para que vocês olhem a vida com entusiasmo. Nesse momento, vai estar pedindo para que vocês olhem a vida com entusiasmo. Para que vocês não caiam nessa... Como é que fala, mulher? Nessa tendência que nós temos de olhar as coisas pelo lado negativo. Ou a gente tá olhando para aquilo, mas é no sentido de falta. Mas para algumas pessoas aqui podem estar com medo que essas mudanças, principalmente se foi algum tipo de separação ou que isso venha acontecer, tá? Com relação a essa parte da perda financeira. Então, de estar, sei lá, passando por alguma dificuldade dentro dessa área financeira. E principalmente com relação à parte afetiva. Essa questão de se sentir sozinho, de se sentir carente, né? De se sentir um pouco perdido, né? Vou estar falando assim. Então, vem pedindo para que você mantenha o entusiasmo. Tente olhar com alegria a vida. Ou tá olhando para essa nova fase com um novo olhar. Tentar olhar de uma forma... Eu vou estar falando assim, mas de uma forma mais bela, tá? Aqui é um convite, né? Mulher, eu vou estar falando isso. Para que você tente abraçar essa nova jornada com amor, tá? Com amor.
Por que com amor, tá? Isso vai trazer, tem uma tendência a trazer uma grande transformação para sua vida, ou tá transformando as situações na sua vida, aquilo que precisa ser transformado. Então tente olhar, por um lado, com um olhar mais belo, com um olhar de mais beleza, tá bom? Para essa nova fase. Tente enxergar isso com amor. Você pode falar, Thaís, é difícil. Eu sei, ainda mais quando a gente não deseja, né? Tá rompendo ou tá quebrando certos laços, principalmente de campo, assim, de parcerias na nossa vida, né? Mas quando eu falo pra você olhar com amor, é um amor voltado, eu vou estar falando isso com relação, vou falar pra espiritualidade, mas olha isso como uma nova oportunidade de estar fazendo a sua vida mais bonita, tá? Tá fazendo a sua vida diferente, tá mudando o rumo da sua vida, tá bom? Porque aqui, por mais que você fale pra mim, eu não quero isso, mas a situação não tava bacana. Aqui são pessoas que tinham uma tendência muito grande de estarem vivendo essa parceria ou essa situação que vai ser, pode vir a finalizando, pode estar trazendo essa desestruturação na sua vida. Eu vou estar falando assim, que você vai olhar isso como essa forma, mas aqui são pessoas que estavam vivendo a pura solidão, a carência afetiva. Aqui podiam estar passando, inclusive, algumas pessoas por dificuldades financeiras. Aqui podiam ser pessoas que levavam situações nas costas. Eu vou estar falando isso, tá? Sabe quando vocês estão carregando aquela situação nas costas, sabe? Seja o relacionamento, seja a parte financeira, seja no trabalho. Você tava meio que um burro de carga, vou falar isso. Aqui é sobrecarga não é sobrecarga. É sobrecarga de bagagem, como se você tivesse sobrecarregado, né? No fundo, você já estava sozinho. Você já estava vivendo essa situação sozinho. Você já estava. Aqui pode estar falando de brigas, de conflito, né? Então era uma situação que estava assim. Eu vou falar o que eu senti aqui. Era bonito por fora, por dentro pão bolorento. É como a avó dizia, é mais ou menos isso. Tava só bonito para as pessoas verem. Era o bonito para as pessoas verem. Mas dentro não tava legal, né? Quando a situação aí, o interno dessa situação não tava bacana. Então não vai estar mudando nada na sua vida. A diferença é só que você vai estar seguindo um novo caminho, um novo destino. No fundo, você vai enxergar que foi o melhor para você. Então por isso que a espiritualidade vem pedindo para que você olhe isso com os bons olhos. Tente olhar isso com amor. Tente olhar essa transformação com amor. Essas finalizações com amor, né? Eu falei isso para uma amiga esse final de semana. Eu falei para ela, não pense que deu errado. Lembre-se e sempre olhe que deu certo. Deu certo até onde tinha que dar. Deu certo. Agora já cada um vai seguir um caminho. Mas deu certo. Deu certo até aqui. Não pensar, não, isso deu errado. Não deu errado. Deu certo. Deu certo até onde tinha que dar. Ponto, acabou. Deu certo. Existem uns momentos bons, existiram uns momentos de felicidade. Então deu certo até onde tinha que dar. Agora cada um seguir o seu caminho, né? Então tente olhar com esse olhar. Deu certo até onde tinha que dar. Guarde o amor vivido dessa situação, as alegrias vividas dessa situação e siga com amor essa nova jornada, tá? Aqui é essa situação. Mas vai gerar um conflito muito grande para vocês aí, tá bom? Tá? Para algumas pessoas é a chegada de uma notícia, uma nova notícia. Também pode estar chegando uma notícia boa aí, tá? Para algumas pessoas. Diante a alguma situação aqui, que é assim, uma notícia boa, diante ou alguma mudança. Uma notícia boa, mas diante alguma mudança, tá? A novos ares, vou estar falando assim, alguma mudança, alguma transformação. Em alguma situação aqui, eu vou falar muito para vocês que seja situação para a grande maioria das pessoas aqui, financeira, ou dentro dessa área, pode ser dessa área emocional também, tá bom? E era algo que vocês vinham lutando para estar mudando essa situação, mas vocês não estavam conseguindo. Ou existe aqui um conflito, um desejo de estar mudando, sabe? Tipo, tá batalhando para estar transformando essa situação e ela não estava se transformando, então pode estar sendo alguma coisa nessa situação aqui para vocês, tá bom?
também para algumas pessoas, tá? Aí vocês vão encaixando aí. Tá? Aqui no aspecto positivo, eu tenho a carta do caixão, ou seja, vem falando que o positivo desse mês são as transformações, são as renovações, aquilo que precisa ser finalizado para que as coisas venham se transformando. Como que eu disse aqui, eu tenho aqui a carta da torre. Então, aquelas estruturas que vão precisar desmoronar, pode estar falando muito isso, tá? De quebra de... Eu vou falar de quebra de paradigmas, mas nesse conceito que a gente falou aqui, né? Mais isso de finalizações, de transformações aqui, né? Aquilo ceifado, aquilo que precisa ser ceifado. E isso vai trazer uma grande transformação para sua vida. É a oportunidade de estar renascendo, de estar começando algo do novo, tá? Aqui é o início de um novo ciclo para algumas pessoas. Porque para tudo aquilo que se finaliza aqui, para tudo aquilo que se transforma, né? Sempre começa um novo ciclo. A morte não existe. Então, é a renovação aqui, a transformação. Alguma situação vai ser transformada aí na vida de vocês nesse mês, tá bom? E que nem eu disse, aqui pode ser a pobreza dentro dos relacionamentos ou das parcerias para algumas pessoas. Foi essa questão que eu falei aqui da chegada de uma notícia boa diante a isso, né? Que você não estava conseguindo transformar. Para algumas pessoas também pode ser isso aqui, tá? Tá bom? Aqui no aspecto negativos do mês, eu tenho a carta da aliança, tá? Então, aqui o que eu vou estar falando para vocês? Pode estar tendo, vou falando assim, né? Obstáculos dentro dessa parte de relacionamentos para algumas pessoas. Ou para, que nem eu falei, para essa área de parcerias, né? Aqui é de compromissos ou comprometimentos, ou situações, talvez, para algumas pessoas pode ser a dificuldade até mesmo de estar se comprometendo diante de situações. Pode ser que diante dessa, né, dessas situações que pode estar acontecendo, em algumas áreas da sua vida você pode estar vendo dificuldade de estar se comprometendo. Então pode ser sim, puta, aconteceu isso no relacionamento, talvez eu não esteja conseguindo me comprometer com o restante da minha família, né? Ou tá dando o melhor de mim ali, com relação ao meu trabalho, aos meus amigos, alguma situação assim. Para algumas pessoas pode ser isso, tá? Eu já tinha falado aqui, né, que tinha alguma questão com essa parte de relacionamentos. Para algumas pessoas pode ser conflitos dentro dos relacionamentos, né? Então pode ter um obstáculo aqui, pode estar falando de conflitos, de brigas, né, aqui para essa área, tá bom? Aqui pode estar falando a questão de bagagens ainda, para algumas pessoas que não conseguem se livrar de bagagens do passado dentro do relacionamento. Então, vamos lá, que já é uma outra perspectiva. Para pessoas que não conseguem perdoar as situações do passado, ou que não conseguem superar traumas do passado, aqui é como se isso precisasse ser desconstruído para que os relacionamentos consigam ficar bem. Porque isso vem gerando o quê? Gera essa questão de carência, pode estar falando de questões assim, de dificuldade para se comprometer. Porque aqui, como eu tenho o cavaleiro de copas, o cavaleiro de copas, todo cavaleiro tem uma tendência a não ter algo muito sólido. Ter dificuldade para se comprometer, porque é um cavaleiro, somente de copas. O cavaleiro de copas, ele é muito Dom Juan, né? Ele é o... Como é que eu posso falar? Ai, gente, tem uma palavra. Ele é muito romântico, né? Ele é muito carismático. Ele é... Sabe? Ó, eu vou dar um exemplo. Sabe Libriano? Né? Aquele que é o sociável, aquele que é muito amável, né? Aquela coisa muito assim. Mas ele tem uma dificuldade de se comprometer. Por isso que eu falo que é meio Dom Juan. Pode ter essa questão de jogar um pouco de charme pra tudo quanto é lado. Sabe? Uma situação assim, tá? Eu já até me perdi aqui, né? Mas então pode ser... Eu já fui pro outro lado. Aqui a questão, né, de dificuldade de se comprometer exatamente por conta do bagagens do passado. Estar firmando compromissos, né? Isso acaba gerando um conflito aí nas parcerias, tá? Pode ser até de cunho de amizade, enfim, mas pode ser dentro de relacionamentos mesmo, né? Para algumas pessoas aqui, tá bom?
Aqui a gente tem muito isso, tá? Apesar de você querer se comprometer, querer desenvolver a situação, você não consegue. Você acaba tendo dificuldades para tomar decisões, sabe? Situações assim. E tá muito ligado a essas situações, bagagens, coisas que vocês podem ter trazido aí já do passado de vocês. Que eu falo do passado é de outros relacionamentos ou afins, tá bom? Aqui você pode ter, que nem eu disse, aqui para todo mundo, independente aí da situação, vai ter obstáculos dentro dessa área de relacionamentos, parcerias no geral, tá? Aqui o mês é marcado por dificuldades nessa área de parcerias ou de se comprometer. Para algumas pessoas pode ser a dificuldade de estar se comprometendo consigo mesmo, né? Exatamente por, que nem eu disse aqui, ter dificuldade de finalizar situações que precisam ser finalizadas. Aqui são pessoas que podem se comprometer com todo mundo, mesmo menos consigo mesmo. Ou pode ser se comprometer com aqueles objetivos que você tem para sua vida. Então, um exemplo, sei lá, hoje eu sempre, toda semana, eu falo, por exemplo, que eu vou começar uma dieta na segunda-feira e eu não consigo cumprir com aqueles compromissos que eu firmei comigo mesmo. E aí, eu vou dar um exemplo. Se eu não consigo honrar com os compromissos que eu tento, né, trazer para minha vida eu mesmo, se eu tenho dificuldade de executar aquilo que eu não tenho comprometimento comigo mesmo, não consigo me comprometer comigo. Eu acabo gerando uma dificuldade para que as pessoas do entorno elas se comprometam comigo. Porque se eu mesma não me comprometo comigo, como é que alguém de fora pode se comprometer comigo, né? Então aqui eu vou até um pouco além, né? Tente enxergar a dificuldade, o porquê essa dificuldade de estar se comprometendo dentro dos relacionamentos, ou estar se comprometendo com você mesmo. Ou qual é a dificuldade de manter um compromisso, ou que as pessoas te olhem, ou que você consiga, por exemplo, construir uma relação duradoura afetiva. O porquê aqui, porque pode ser isso, um exemplo. Pessoas que não conseguem um relacionamento mais afetivo, palpável, mais sério. O porquê que as pessoas não se comprometem com você? Aqui é desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído, né? O que você está gerando aí na sua cabeça? Qual é o conflito? Onde seja na sua cabeça, na sua vida? Ou que seja essa questão da lei de prosperidade, lei do retorno, né? A gente tem aquela base a gente tem que acho que é do hermetismo, né? Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, né? Então, aquilo que está em cima é aquilo que está embaixo. Querendo ou não, eu reflito isso. E é isso que eu acabo passando para as pessoas. Se eu mesma não me comprometo comigo, sabe quando, por exemplo, existe um relacionamento que não tá bacana, as coisas aí você fala, eu não vou mais fazer isso. Ou eu não vou mais falar com você se você continuar fazendo. Só que você continua, né, fazendo a mesma coisa. A pessoa vai lá, te trata mal, você vai falar com a pessoa. A pessoa tem um padrão repetitivo e você vai lá e, tá tudo bem. Você fala que não vai fazer, mas você acaba fazendo. Então, você não consegue manter o compromisso consigo com aquilo que você fala. Então, como é que as pessoas vão manter, né? Então, prestar um pouco de atenção com relação a isso, né? Aqui, tá? Aqui é construir ou se dedicar àquilo, né, que você quer para sua vida. Então, se você quer um relacionamento afetivo, duradouro, mais estável, então se comprometa a estar gerando isso na sua vida. E ceifar ou desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído, tá bom? Para a área de trabalho, relacionamento e finanças, pode estar falando de mudanças, né? Que nem eu disse, pode ter mudanças. Ou pede mudanças. Aqui pede ação, né? Pede que você venha agindo. Aqui não tem jeito, gente. Aqui vem pedindo que você venha agindo. Ó, se eu falei isso daqui, né? De não estar se comprometendo. E aqui falava, né? Ó, use a presença para saber abrir portas. Eu tenho a chave, ó. E caminhos, mas lembre-se, o verdadeiro poder está em conquistar pelo coração e não pela imposição. Então você não vai mudar essa situação se você continuar impondo, mas impondo de uma maneira errada, mulher. Aqui eu falo isso. Aqui é o coração, mas eu vejo como você se comprometer consigo mesmo, né? Se você não consegue se comprometer consigo, como é que você vai impor isso para as pessoas?
Então, é mais ou menos isso mesmo que eu falei aqui. Faz sentido. Então, pode estar falando de mudanças, tá? Aqui. Aqui vem pedindo exatamente também para você rever isso que precisa ser reconstruído, tá? Dentro da sua área de trabalho e dentro dessa parte financeira. Aqui vai precisar de uma mudança, ou que para algumas pessoas pode falar, inclusive, para essa parte de trabalho, tá? Aqui a chegada de. Eu vou falar que aqui a chegada, pode para algumas pessoas, tá? Você tá recebendo uma nova proposta, uma nova oportunidade, tá bom? Eu não sei. Eu não sei se isso vai se concretizar dentro desse mês de maio ainda. Porque a carta do navio é lenta, né, mulher? Fala de mudanças lentas. Mas pode ser sim, tá falando de alguma proposta. Talvez não seja para agora, talvez demore um pouco mais. Né, mulher? Demore um pouco mais. Mas pode estar falando da chegada de algo novo. Algo que pode estar se direcionando para você, tá? Aí, uma boa notícia para essa área, para algumas pessoas, tá bom? Mas isso vai ser um pouco lento. Para quem tiver essa questão de troca de emprego, mudança de emprego, ou seja, que a parceria seja de trabalho, ou seja, com relação à sociedade, né? Alguma coisa assim, talvez isso seja meio lento, tá? Para as coisas estarem ou chegando um novo emprego, ou para que essa mudança traga novos ares, tá? Para que você entre em águas mais tranquilas. Talvez no começo as coisas vão ser meio agitadas, tá? Não vai ser tão fácil assim. A mudança não vai ser rápida, ela vai ser um pouco lenta. Mas a tendência é que as coisas venham se estabilizando, tá bom? Tá? Mas a mudança não vai ser rápida, não. Você vai demorar um pouco para as coisas estarem se estruturando de novo, tá? Mas aqui fala de novas águas, né, mulher? Fala de novas águas. Para algumas pessoas, pode falar de oportunidades com relação a viagens, né? Aqui. Algumas pessoas podem ter alguma proposta. Pode estar falando. Não sei se. Pode ser, mulher. Multinacional ou propostas para trabalhar fora do país. Ou pode ser de mudanças, né? Mudanças de área. Pode estar falando para alguma empresa. Por isso que eu falei de multinacional, porque a carta do navio fala de viagem, de exterior. Para algumas pessoas pode ser isso, tá? Pode estar falando de mudança, ou algumas pessoas mudem, né? Mudem de, sei lá, de cidade, ou vá trabalhar em outro país, tá? Pode estar chegando essa oportunidade para algumas pessoas, tá? Ou fora da localidade onde você tá, tá? Pode estar falando disso aqui também, para algumas pessoas, tá? Aqui, que nem eu disse, aqui é mudança. Aqui é agir para estar mudando, buscando soluções necessárias, tá? Tá ceifando o que precisa. Se precisar procurar um novo caminho, ou isso daqui já não tá mais bacana para você dentro dessa área de trabalho, aqui vai estar falando isso. É um mês que vai te chamar a você olhar, assim, tipo, não é jogar pro alto, mas como é que se diz? Sabe quando a gente precisa desconstruir a nossa vida? Talvez você tenha um olhar isso, de que você precisa desconstruir sua vida para estar construindo de novo. E algumas pessoas pode estar surgindo essa oportunidade, ou vocês queiram estar mudando. Vocês vão querer mudanças, né? Para essa área de trabalho também. Vão estar querendo seguir um novo rumo, um novo destino, ou estarem mudando. Podem ter pessoas aqui que queiram mudar, queiram viajar, queiram trabalhar fora, até optem por estar mudando de cidade, ou estar trabalhando em outro lugar, tá? Ou podem ter essa oportunidade, tá bom? Aqui. Aqui não tem jeito. É olhar aquilo que está sobrecarregando o trabalho, a área, carreira, ou a parte de finanças de vocês também, tá bom? Tá olhando isso daí, que pode estar gerando essa escassez dentro do campo financeiro, tá bom? E que acaba fazendo com que você acaba se tornando, eu vou falar, uma batalha, tá? Pra vocês, essa área. Pra algumas pessoas, essa área financeira tá sendo uma batalha, tá mantendo as coisas estruturadas. Não tá fácil manter essa área estruturada, pra algumas pessoas. E aqui eu não vou falar, não vou estar deixando de falar isso com relação a essa parte de bagagens. Então, olhe aquilo que tá sobrecarregando a área financeira de vocês. Aí eu sei, gente, que as coisas estão difíceis, tá tudo caro, né? O salário não tá condizendo com o valor das coisas. Mas às vezes a gente gasta dinheiro com besteira, né? Eu vou dar um exemplo besta.
besta aqui. Mas, por exemplo, esses monte de aplicativo que a gente tem de streaming, né? Que acho que é assim que chama, nem eu sei como é que chama esses negócios, porque eu não sou apegada a essas coisas, tá? E aí, você paga 500, né? Só que você só assiste um. Aí você tem 3 de música, você tem 4 de filme. Aí você soma isso no final do seu mês. Quanto que você tá gastando com isso? Né? Você tá assistindo tudo isso? Você usa tudo isso? Isso é desperdiçar dinheiro. Isso é desperdiçar dinheiro. Isso é jogar dinheiro fora com uma coisa que você não tá usando. Então, tire essa sobrecarga, sabe? Que você não precisa. Será que você precisa? Eu sei que é bacana, mas às vezes, para você tá até construindo esse novo sonho, você tem um sonho de viajar, estudar fora, fazer alguma coisa fora, então talvez você vai ter que estar cortando isso que tá sobrecarregando a área financeira de vocês, para vocês estarem conseguindo, né, realizar, no caso, esses projetos ou situações assim, tá bom? Para vocês. Aqui, essa mudança, né, somente para essa área financeira, para quem tá passando, tá? É algo lento, né? Não é algo assim rápido. Essa mudança ela não é rápida. Mas, como eu disse, aqui vem falando de renovação. Então, esse mês vai marcar a transformação, a renovação, a reestruturação. Eu vou estar falando isso, né, mulher? Uma tendência à reestruturação para a vida de vocês, tá bom? Então, aqui é isso, tá? Para a área de relacionamentos, o que eu diria muito aqui para vocês, tá? Aqui, vem pedindo para que vocês venham agindo, tá? Ou que vocês encontrem as soluções, ou tomem as decisões necessárias para estarem vencendo os pequenos obstáculos, as pequenas dificuldades dentro dos relacionamentos. Sejam eles de ordem de família, relacionamentos afetivos, amizades, parcerias de trabalho, enfim, aquilo que você tá tendo. Você tá vendo que você tá tendo pequenos obstáculos, ou que isso não tá bacana. Então, para vencer os obstáculos, eu vou estar falando isso, tá? Os pequenos desafios, os pequenos obstáculos, aqui, tá? Para essa. Então, vem pedindo que vocês busquem a solução. Para algumas pessoas, a solução vai ser fechar portas, né? Para que novas portas venham se abrindo, tá bom? Aqui não tem jeito, tá? Para vencer isso, você vai ter que estar buscando uma solução, tá tomando uma decisão para estar vencendo esses desafios aqui, tá bom? Aqui eu diria muito para algumas pessoas aqui, tá? Para algumas pessoas, pode estar abrindo uma nova porta, tá? E lembra que eu falei alguma mensagem nova, né? Eu falei aqui do começo. Pode estar falando de uma nova oportunidade aí dentro da área afetiva. Para algumas pessoas, uma nova porta pode estar se abrindo. E isso pode ser o início de, sabe, de uma fase de boa sorte para algumas pessoas. Então, aquilo, por isso que eu tô falando, aquilo que vinha transformado para estar trazendo um novo ciclo. Pode estar falando. E isso vai se abrir uma nova oportunidade para você, uma nova porta dentro dessa área afetiva, tá bom? Para algumas pessoas. Aqui não tem jeito, vem pedindo para que você tenha determinação, foco, tá? Para estar realizando o que precisa ser realizado dentro desse mês. Se você deseja que a sua vida se transforme, então você vai ter que tomar decisões aqui dentro desse mês. Ter coragem para estar enfrentando o que precisa ser enfrentado, tá bom? Tá vencendo essa torre. Esse mês vai pedir de você muita coragem, estratégia, atitude, tá? Aqui é atitude, tá? E pra tá ceifando o que precisa ser ceifado e pra tá transformando as situações que precisam ser transformadas, tá bom? Eita, Nossa Senhora, hein? Mulher de Jesus, você veio que veio aqui. Tinha que ser. Rosmir, você tá nervosa hoje, Rosmir? Tá. Eu achei que a senhora ia vir com um vídeo mais bonitinho. Fui até buscar ela lá, que eu tinha esquecido ela lá. Vinha trazer ela aqui pra mim. Falei, deixa eu trazer ela pra cá. O que é? Não tá nervosa hoje? Tá. Vamos trocar aqui. Baralho de cima. Tá nervosa? Tá deu?
Oi, eu até troquei seu vinho hoje, moleque. Tá nervosa porque fica nervosa, não? Deixa eu colocar aqui, ó. É certo que essa opção azul vai mais pra mulher, né? Pra ciganinha da mesa, é verdade. Acho que não é a senhora que tá nervosa não hoje. Acho que é ela mesmo. Tá. Então vamos. Ah, não, eu comecei ao contrário, né? Os consulentes se conectaram aqui com a olho de tigre, tá? Aqui, mulher, traz aí qual é a mensagem, né? Ai, deixa eu fazer uma coisa antes. Para os consulentes que se conectaram com a pedrinha anterior, deixa eu tirar uma mensagem aqui. Eu já vou tirar uma outra para vocês aqui, só que eu não vou ler, tá? Vou deixar aqui. Deu de tirar e eu esqueci. Para os que se conectaram com a opção número 1, tá? Você é muito forte, tem muita fibra. Quando quer algo, ninguém te segura. O importante mesmo é que seus objetivos... Importante mesmo é que seus objetivos só tragam benefícios a todos. Todos, viu? Então, continue em frente. Acho que tem um pouco a ver, né? Você é muito forte e tem muita fibra. Quando quer algo, ninguém te segura. O importante mesmo é que seus objetivos só tragam benefícios a todos. Todos, viu? Inclusive você. É isso. Então, continue em frente. Não é todos em volta, é todos, né? Ou não só para alguns, né? Mas eu acho que tem muito a ver com você, tá bom? Aqui. Qual é aqui, né? A mensagem para os consulentes que se conectaram com olho de tigre. Uma mensagem das flamejeiras. Caiu essa. Novos ventos. Novos ventos. O vento traz mensagens de mudança. Ele sopra para te lembrar que nada é fixo, tudo se transforma. Deixe-se levar por essa energia e confie que a direção será sempre a certa para você. Este é o momento de soltar e deixar fluir. Aqui o conselho eu vou tirar por último. Aqui, mulher, qual é a situação que vai estar em evidência? Então, os consulentes que se conectaram com a opção número 2. Dois de ouros. Eita. 2 de paus. De novo aqui. Ai, falou de mudança ali, não tem jeito. Né? Decisão. Que é mudança? As de espadas. Cavaleiro de copas de novo. Aqui. Não tem jeito. Aqui. A energia, tá? A temperança. E aqui um enforcado. Aqui são situações que estão estagnadas, né? Pessoas têm uma tendência a ficarem assim. Aqui aspecto positivo. Carta do anel. Gente, é baralho diferente, hein? Ainda eu falei, nossa, é a mesma carta. Eu acho que eu não... Vai ser um meio que complemento, talvez, hein? Se a gente saiu a carta do anel aqui da aliança. Também, meia baralho diferente. Os negativos. A segunda. Mudança. Tá. Aqui pra carreira
Trabalho, filhos. Aqui é você, né, Zé? Já me deixando confusa. A casa. Olha que engraçado. Lá no outro caiu a carta da casa. Eu achei que eu não tinha misturado, tinha caído sozinho. Aqui caiu a carta da casa. Aqui pra família e relacionamentos. O trevo. Ah, não, mulher. Não acredito. De novo. Não, mulher, pelo amor de Deus. E aqui o chicote. Aqui é transformação mesmo, né? Tem jeito. Que loucura. Que... Traz mais uma carta aqui, não vai dar. Vou trazer. Tá, obrigada. Ah, não, mulher. A torre. Vocês estão de brincadeira comigo aqui, né? Não, vocês estão de brincadeira comigo. Gente, aqui é afirmando, acho, pra todo mundo, né? Esse mês aí, pedir mudança. Não é possível. É baralho diferente, cara. Pode ser. Ó, tá mais uma carta. Eu não me conformo. Vocês brincam com a minha cara. Só pode ser isso. Ah, não, Lé. A árvore que tinha saído na outra também, eu desisto. Eu desisto. Não, pare de brigar, porque... Vocês viram, né? Não tem. Gente, como é que pode um negócio desse? É um baralho diferente, Admir. Você trouxe as cartas, quase que as mesmas cartas pra mesa. Só que em posições diferentes, mas trouxe. A energia, a temperança. Ela gosta de brincar comigo, Admir. Tinha que ser você, né? 2 de ouros. 2 de paus. Parado com o 2 de paus. Aqui é a carta do As de Copas. O As de Copas, perdão, As de Espadas. Aqui no campo dos obstáculos eu tenho a segunda. Aqui é a zona de conforto, né? Aqui, graças a Deus, o campo positivo, a gente tem a carta da aliança. Então aqui tá bom pros relacionamentos, pros compromissos e pras parcerias. Ai, graças a Deus. Glória a Jesus. Que eu não... Olha, dá só notícia ruim nessa mesa. Aqui para relacionamentos a gente tem a carta do chicote, a carta dos trevos. E aqui eu tenho a carta da torre. Essa carta da torre aqui, ela tá meio... A carta desse baralho aqui é estranha, né? Porque a carta da torre do tarô com baralho cigano, ela é diferente, tá? O significado. Normalmente a carta do baralho cigano, ela sempre vem muito clara, né? Trazendo a clareza. Essa daqui já tá um pouco mais escura. Ela traz mais... Ela parece mais com a simbologia da carta da torre do tarô. Mas é diferente o significado delas. Mas enfim. Enquanto uma, ela traz... Não vou falar que ela... traz a obscuridade, mas a outra, por ela ser mais escura, significa que ela não traz clareza. Então, exatamente como a gente falou, as coisas ali não são claras, não são firmes, então precisa de estruturar para que venha exatamente trazendo a cura, trazendo a clareza. Quanto à carta do baralho cigano, ela fala de estrutura, né? Ela fala de uma estrutura clara, uma estrutura objetiva, normalmente, né? Uma estrutura sólida, né? Vem falando disso, vem falar muito. Enquanto uma fala da desestrutura porque não tem estrutura, a outra fala de estrutura firme, de estrutura sólida, né? Aqui vocês podem ver, aqui ela tá pegando fogo. Deixa eu ver, gente. Tem uma luz aqui, não sei se ela tá pegando fogo. Aqui tem uma luz meio amarela. Mas eu acho que ela não tá pegando, não. Aqui é clareza mesmo, é como se ela estivesse sendo iluminada, eu acho. Assim, eu vejo isso. Eu vou pelo que eu sei, tá? Que eu sei que é assim que funciona. Enfim, vamos lá, né? Eu brigando aqui pelas cartas. Ah, já mostrei, né? O que falta mostrar? Eu mostrei tudo? Mostrei. Mostrei a torre. Ah, aqui eu tenho o cavaleiro de copas. Aqui eu tenho um enforcado, que não é bacana. Mas aqui é a zona de desconforto, né? E aqui eu tenho a carta da árvore. Então, vamos lá, gente. Aqui é a temperança, né? A temperança não tem jeito. A temperança, ela fala muito de equilíbrio, tá? Então, é um mês que pede, ou o mês que fala de equilíbrio, mas o mês que pede. Porque, olha, eu tenho aqui o 2 de ouros, né? Que é o equilibrar das situações. Então, aqui eu vou falar muito pra vocês que é o mês que vai pedir que vocês ou mantenham-se equilibrados, tá?
ou tente, ou vai ser um mês que vai pedir muito, ou para que você se mantenha equilibrado, né? Eu vou estar falando assim, ou um mês que vai pedir para que você mantenha o equilíbrio, ou tente manter o equilíbrio das coisas na sua vida, tá? Tem alguma coisa a ver com isso. Ô, Solene, pelo amor de Deus, gente. Gato tá batendo na janela só de noite. Tá? Então, vou falar muito que é um mês muito marcado por isso, tá bom? A temperança, né, além de falar de equilíbrio, ela vem falando, é uma carta que traz muito esse simbolismo de paz, né? Aqui pode estar falando também, não é só de equilíbrio, mulher, quando fala de paciência. É o mês que vem pedindo para vocês paciência, ou para que você seja paciente, para que você mantenha-se equilibrado diante das situações dentro desse mês. Eu acho que o outro jogo tava pior, mas pode estar falando de um mês de equilíbrio, tá? Um mês de equilíbrio. Pode ser que seja um mês assim que as coisas começam a se equilibrar melhor para você, tá? Pode ser, tá? Porque aqui o que eu tenho? A gente fala de estrutura, né? Então, fala de equilíbrio, as coisas estarem... Que eu tenho a carta da casa aqui também. Então, tá falando de estrutura, de equilíbrio, as coisas estarem se equilibrando, se estruturando. Mesmo aqui, para essa opção. Aqui, eu diria muito que você, em muitos momentos... Por isso que eu falo até essa questão de manter o equilíbrio. Ou você vai estar conseguindo manter o jogo de estrutura, jogo de cintura com relação às coisas na sua vida... Ou vai ser um mês em que você vai ver se mantendo assim, manter o jogo de cintura. Meio como se fosse tentar fazer um malabares com a sua vida. Pode estar falando de um mês corrido, né? Para algumas pessoas, pode ter, tá? Um mês de movimento, porque eu tenho chicote. Então pode ser um mês mais movimentado para algumas pessoas, tá bom? Que pode estar falando, tá? Com relação a isso. E você pode se ver, tá? Assim, um pouco... tentando manter as coisas equilibradas dentro desse mês. Aqui, tá. Aqui é o seguinte, tá? O jogo vem pedindo que vai ser um mês que você vai ter que manter o jogo de cintura, tentar manter o jogo de cintura, ou tentar se manter equilibrada, ou pelo menos tentar conseguir manter as coisas equilibradas dentro da sua vida, dentro desse mês, para que você consiga tomar decisões, ou para que você, em muitos momentos, sabe quando... também pode ter situação, deixa eu falar primeiro que eu vi. Para você conseguir tomar as decisões necessárias, trazer as mudanças necessárias, tá? Para dentro desse mês. E aqui tem muito essa questão de se abrir para o novo. Porque assim, aqui tem tudo para as coisas estarem se equilibrando. Porém, tem uma tendência muito grande de pode ser pessoas que vão querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tá? E isso, no final das contas, vai estar fazendo com que você não faça nada daquilo que você realmente precisa. Você vai querer dar conta de muitas coisas, só que diante de você querer dar conta de muitas coisas, você pode acabar ficando estagnado, parado, né, mulher? Pode falar de você acabar ficando estagnado dentro daquilo que você se propôs a fazer, ou dentro daquilo que você quer, ou só das coisas que você precisa fazer dentro desse mês, tá? Assim, nem sempre a gente dá conta de tudo. Então, vem pedindo para que você mantenha as coisas equilibradas da melhor forma possível, mas eu vou estar falando muito isso para você. Não tente dar conta de tudo ao mesmo tempo, porque pode ter uma tendência muito grande aqui, exatamente por isso, você ficar parado e não tá se movimentando da forma que você precisa para estar trazendo o equilíbrio real para as coisas. Vai ter uma sensação de falso equilíbrio, tá? A relação é mais ou menos isso, tá? Por isso que eu acho que talvez venha pedindo aqui essa questão de você manter a paciência, porque a carta de chicote, ela fala de briga, pode tá trazendo aqui pra parte de família, relacionamentos em si. E você pode até estar perdendo a paciência, tá um pouco impaciente. Exatamente, eu vou falar de sobrecarga, mas aqui tem muito essa questão de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não conseguir fazer nada, tá? E você acabar não saindo do lugar, tá bom? Aqui pode estar falando de pessoas, inclusive, que sabem que precisam
Aqui, é isso mesmo. Pode gerar dúvida, né? Entre dois caminhos que a gente fala, né? Dois caminhos e duas direções. Quando você sabe que você precisa tomar uma decisão. E que nem eu disse, aqui você pode acabar. Eu vou falar disso que me veio aqui. De até mesmo estar se sabotando. No sentido do quê? Para algumas pessoas, tem uma tendência de acabarem ou sendo muito racionais, agirem muito pelo mental, ou acharem que tudo é intuição. Então toma um pouco de cuidado, exatamente. Não é uma questão de bloqueio que eu vejo aqui. Eu vou falar mais com paranoias da mente. Talvez você vai estar tão sobrecarregado, que nem eu disse aqui, você vai acabar até ficando meio estagnado, né? Não conseguindo dar conta de tudo aquilo que você se propôs a fazer. Quem quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo acaba não saindo do lugar e não fazendo nada. Para algumas pessoas, você pode ter até essa questão, assim, de tipo, isso daqui é insight, ou isso daqui, como é que se diz? Agindo, por isso que eu falei aqui da briga. Tome cuidado com isso, porque você tem uma tendência aqui até de pessoas, veio isso eu já vou estar falando, tá? De achar que tudo é intuição, ou tudo são sinais do universo, né? E podem estar gerando brigas e conflitos desnecessários, principalmente para essa área de relacionamentos e família. Tá bom? Isso tá mexendo com a estrutura do lar, da casa, da família e dos relacionamentos. Então toma um pouco de cuidado, tá? Tente equilibrar as coisas de uma maneira mais correta e de uma maneira que não vai acabar fazendo, assim, com que você tenha essa falsa sensação de movimento, porque na verdade você não vai estar indo para lugar nenhum, tá? Você só vai estar tentando fazer o malabares, né? Joga para um lado, joga para o outro, joga para o lado, para o outro, e no final das contas você não vai estar acabando saindo do nada, sabe? E aqui tem uma tendência desse mês a trazer insights. Tem uma tendência muito boa de você ter novas ideias. Aqui fala de um mês muito criativo para você abusar das intuições, dos insights que vierem para sua cabeça. Aqui fala do mês de verdade, fala do mês de luz, de iluminação, principalmente com relação a essa parte criativa. Eu vou estar falando muito isso para vocês. Aqui tá falando de novos inícios, mais coisas ligadas à mente. Eu falo muito de uma abertura para sabedoria, para algumas pessoas. A tendência a algo novo, a um novo início, a uma nova etapa, a uma nova jornada, mas muito ligada a essa área mental. Pode estar falando de conhecimentos, agregar novos conhecimentos, né, para algumas pessoas. Ou pode estar falando muito dessa questão de um mês de bastante insight, que nem eu falei. Fique ligado nas ideias, nos insights que vocês vão ter. Fala de um mês criativo. Só que, diante dessa correria, inclusive, vocês podem estar perdendo esses insights, tá? E aí, você querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não dando início nessas novas oportunidades ou nesses novos insights. Ou acabar não prestando atenção e isso acabar passando meio que despercebido. Então, por isso que o mês pede muito equilíbrio, tá bom? Pra vocês aqui. Pra parte positiva, a gente tem a carta da aliança. Então, fala do mês de comprometimento. É o mês que você vai estar muito comprometido. Enquanto os outros tinham dificuldade de se comprometer, você aqui vai estar muito comprometido dentro desse mês, né? E são pessoas, inclusive, aqui, que estão buscando por mudanças, né? São pessoas que estão buscando por mudanças. Só que esse excesso de comprometimento, ou pode ser com relação, como eu disse, de estar fazendo muitas coisas, pode, inclusive, vir atrapalhando que essas mudanças aconteçam. Essas mudanças que você busca, são pessoas aqui que buscam por mudanças, querem mudanças, né, para a vida. São pessoas que buscam aqui, né? E ou que essas mudanças aconteçam, ou tem uma tendência muito grande desse excesso de comprometimento, de estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, venha fazendo vocês acabar entrando naquela zona de conforto. De algumas pessoas. Vocês acabem, de alguma forma, ficando na zona de conforto. Porque, ou isso é uma zona de conforto. Não é que vocês vão entrar. Isso é uma zona de conforto. Eu entendi. Olha o outro insight aqui. Nossa, olha o que me deu. Gente do céu. Aqui são pessoas que buscam mudanças. Mas para algumas pessoas estarem comprometidos ou com excessos de compromissos, ou estarem muito atarefados, é uma desculpa.
na verdade, é uma desculpa para não sair da zona de conforto. É como se quisesse esconder alguma coisa, mulher. Escondesse alguma verdade, né? A verdade é que você tem medo de mudança. Você tem medo de mudar. Você busca a mudança. Né? Você busca tanto a ela que você acaba se... Eu vou falar assim, se excedendo com excessos de compromissos, e enfim, tananana, por essa busca, né, que tanto você tem. Aqui são pessoas que buscam pela mudança, né? Vocês querem mudança, vocês querem movimento, vocês querem que a vida de vocês se movimente. Só que é isso mesmo. Não é nem a mudança. Vocês acabam se sobrecarregando ou entrando em muitos compromissos, se comprometendo com muitas coisas ao mesmo tempo. E acabam não trazendo o movimento ou se movimentando para esse novo que vocês tanto querem. É como se vocês buscassem algo novo para a vida de vocês. Vocês querem tomar um novo rumo, uma nova direção, querem que a sua vida tome um novo movimento, uma nova direção. Só que por algum motivo, aqui eu não sei se é medo. O que é medo? O que é aqui? O porquê que eles não querem sair dessa zona de conforto? Porque estar com excesso de compromissos é como se vocês tivessem medo. Eu senti aqui o medo de se virar para o novo. Não é? É alguma coisa nesse sentido. É um bloqueio. Tá, com relação à família. Que carta que tava aqui que eu não lembro mais? Ah, o padre, né? Ah, agora ele se perdeu aqui no meio. Mas eu lembro qual que era. Era o Cavaleiro de Copas. Ai, gente, acho que ele foi parar aqui. É algum bloqueio. Ou é uma forma de se bloquear. Aqui é o medo de algo novo. Porque é o Pajem de Espadas. É novo. Vocês são pessoas que querem se abrir para algo novo. Querem uma mudança. Ou querem algum movimento para essa área. Para algumas pessoas pode ser da parte de relacionamentos, tá? Para algumas pessoas pode ser isso. Vocês acabam se comprometendo ou trazendo compromissos, excessos de compromissos para vocês, porque isso, na verdade, é uma maneira... Eu vou falar que é uma maneira de sabotar, porque não deixa de ser, né? Mas porque isso acaba sendo confortável. É confortável para você estar nessa situação. Talvez vocês não tenham que enxergar esses bloqueios ou aquilo que causa medo, ou vocês não querem enfrentar que vocês têm medo de viver algo novo. Então... eu vou enfiar minha cabeça no trabalho, assim eu não preciso pensar, tá? Ou não preciso tomar decisões, né? Ou não preciso estar saindo dessa zona, porque isso é confortável pra vocês de alguma forma. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Pode ser desculpa, sabe? Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra viver algo novo. Eu não tenho algo tempo pra viver um novo relacionamento. Mas isso, na verdade, é uma desculpa, porque é um medo, é um bloqueio. Vocês têm medo de estar se relacionando de novo, de estarem se apaixonando novamente. Algumas pessoas podem ter o medo de se apaixonar, tá? Então, isso acaba sendo uma zona de conforto, tá bom? Pra vocês. Aqui. Pode, né? Mas isso acontece, tá? Pra algumas pessoas. Então, aqui, são pessoas que vão estar altamente comprometidas, né? Dentro desse mês. Pode estar falando para algumas pessoas de novas parcerias, sim, por que não? Algumas parcerias amorosas, tá? Mas a gente tem um cavaleiro aqui, né, gente? Então, tomar um pouco de cuidado, porque... ou pode ser que isso comece de uma forma muito descompromissada, porque é um cavaleiro. Pode estar, inclusive, falando de uma pessoa mais nova para algumas pessoas, né? Ou uma pessoa um pouco mais matura. Aqui é uma pessoa muito romântica. É uma pessoa muito apaixonante, né? Pode estar falando de vocês estarem um pouco apaixonados. Pode falar de uma declaração para algumas pessoas. Pode alguém estar vindo se declarar aqui, né? Mas aqui vem falando de novas parcerias. Para algumas pessoas é de parte afetiva, para outras pessoas é de parte profissional, tá bom? Pode estar falando de uma estruturação ou uma nova estrutura aí para essa área de trabalho, tá? Carreira, enfim, tá bom? Pode estar falando de novas parcerias. É um mês para você se comprometer. Mas eu vou falar até para você estar se comprometendo com você. Talvez aqui tentar não trazer tantos compromissos para si, né? Tentar se manter equilibrado, tá? Aqui eu vou falar muito para você ser o seu maior parceiro, o seu maior aliado.
dentro desse mês, tá? Olha um pouco mais por você, tá bom? Fala dos ventos das mudanças aqui, né? Então, pode estar trazendo uma nova parceria aí pra vocês, tá bom? Tá essa parte, tá? Aqui na área aqui nos aspectos negativos, tá? Aspectos negativos, não era isso, nos obstáculos. A gente tem a carta da cegonha. Então, eu tô falando aqui, a carta da cegonha, tá? Ela vai falar, fala muito, fala de mudança, fala de novidade. Então, pode ser pessoas aqui que, apesar de quererem, buscarem por essas mudanças, vocês têm dificuldade de viverem um novo, porque aqui é a novidade. Então, para vocês pode ser um obstáculo viver algo novo nesse momento. Para algumas pessoas, ou estarem se abrindo pro amor, estarem vivendo novas parcerias. Foi que nem a gente falou aqui. Eu quero tanto ter um novo início nessa área, por exemplo, de relacionamentos, nessa parte de trabalho, mas eu tenho dificuldade de me abrir pro novo. Então, é um obstáculo para vocês se abrirem pro novo. Começar algo novo aqui para vocês é muito difícil, né? E aqui a gente fala da zona de conforto. E a gente tem aqui o enforcado, que é exatamente sair dessa zona de conforto, né? Aqui. Você sabe que alguma coisa você vai ter que se sacrificar, né? Pra estar trazendo essas mudanças pra sua vida, né? Ou talvez você não consiga olhar isso por uma nova visão, por uma nova ótica, por uma nova perspectiva, né? Ou você não consiga enxergar essa verdade, né? Que você pode se sobrecarregar com outras coisas, exatamente com medo de estar vivendo algo novo, vivendo um novo. Então, eu não vou sair hoje porque eu tenho que trabalhar amanhã, eu tô muito cansada, eu tenho muita coisa para fazer. Então, você sempre vai arrumar um compromisso, talvez para não estar vivendo esse novo, né? Então, aqui o obstáculo pode ser isso para vocês, tá? E aqui é sair da zona de conforto. Para algumas pessoas aqui, se você é novo, assim, mora com os pais ainda, tá? Se você ainda mora na casa dos seus pais, por que eu vou falar da casa dos pais? Porque aqui o pajem, ele fala de pessoas mais novas, tá? Porque isso é confortável, essa situação pra vocês é confortável. Eu quero mudança, eu quero viver algo novo, mas eu não consigo me desapegar do meu ninho. Porque isso é zona de conforto, isso é confortável. Então, pra que eu vou sair da casa dos meus pais? Se eu tenho uma estrutura sólida e montada, né? Aqui. Então, pra quê? Pode ter falando de pessoas, sabe quando você casa, mas aí você prefere ficar vivendo na casa dos seus pais, sabe? Não é porque você tem uma oportunidade ou pra cuidar dos seus pais, mas não exatamente porque essa situação é confortável, tá? Então, aqui vem falando que tem muito essa questão de você tá tendo dificuldade para abandonar o ninho ou para sair dessa zona de conforto, tá? O que eu vejo aqui para muitas pessoas. A cegonha, que eu disse, ela fala de novidade, né? Ela fala, não deixa de falar de... Não é renascimento, mulher, mas é nova oportunidade, né? É novidades. Mas aqui eu vejo muito, gente, como ela tá no obstáculo, aqui essa questão, e eu tenho ali também enforcado, é sair da zona de conforto. Aqui, para algumas pessoas... que nem eu disse, até essa questão de estar se comprometendo com mil coisas ao mesmo tempo. É meio que tá fugindo de enxergar a verdade. Ou enxergar... Não é enxergar as coisas por uma nova ótica, mas enxergar isso pela luz mesmo, sabe? Pra enxergar pela luz. É confortável, então você se prende em situações que na realidade você não tá preso. Eu vou estar falando isso, né? Porque o enforcado, ele não tá enforcado, ele não tá preso. Não tem nada que mantenha ele preso naquela situação, né? Ou estar preso diante disso, de não estar conseguindo se abrir para isso novo, para essas novidades. Porque é que como se você estivesse bloqueando essas novidades, né? Talvez esteja gerando um bloqueio para estar se abrindo para essas novas parcerias na sua vida. Então, toma um pouco de cuidado, tá? Com relação a isso aqui, tá bom? Aqui eu vejo muito que é estar vivendo algo novo. Aqui tem muitas pessoas que têm dificuldade de viver o novo. Ou se abrir para o novo, tá bom? Que para área de finanças, carreira, né? Enfim, aqui vem falando de estrutura, uma estruturação. Tá aqui criando uma base sólida, né?
com relação a isso. Então, se você tem projetos, então é hora de estruturar esses projetos, né? De uma forma mais sólida, mais estruturada. Aqui, para quem tá dentro do emprego, vem falando que as coisas estão sólidas, né? As bases estão sólidas, estão firmadas. Eu não vejo mudança para essa área de trabalho. As coisas estão bem firmes, né? Para essa parte de trabalho. Eu vejo as coisas se estruturando. Pode ser para tudo aqui, tá, gente? Para parte de finanças. Se as coisas não estão bem aí, então tem uma tendência das coisas virem criando uma estrutura mais sólida, tá? As coisas estarem se solidificando dentro desse mês. Para quem já tem projetos em andamento, então as coisas estarem se estruturando aqui também, tá bom? Veio uma outra coisa na minha cabeça, aqui essa questão de estrutura. Mulher, o que era? Tá. Não sei, aqui veio isso, o apego. Cuidado com o apego material para algumas pessoas, tá? As coisas vão estar se estruturando, mas aqui podem falar de pessoas apegadas ao material. Veio isso aqui pra mim. Então, cuidado com apego ao material, tá bom? Não sei o porquê, mas veio essa mensagem na minha cabeça. O apego às coisas materiais, à matéria, tá? Então, por mais que as coisas vão se estruturar, mas tentem não se apegar à matéria, né? Pode estar falando de tá guardando dinheiro demais, alguma coisa nesse sentido, tá poupando demais. Ou são pessoas que guardam demais o dinheiro? Veio alguma coisa nesse sentido, sabe quando você é mão de vaca? Então cuidado, tá? Ao apego material. Veio aqui isso, cuidado com o apego material para algumas pessoas, tá? Mas aqui pede paciência, tá? As coisas estão se equilibrando, as coisas estão se estruturando, mas vem pedindo para que você seja paciente nesse processo, tá bom? Não tente, tipo, ultrapassar as coisas, sabe? Tente manter, assim, ser paciente, que as coisas estão se equilibrando, estão se estruturando, as coisas vão se estruturar, tá bom? Pra essa parte de veio isso, para algumas pessoas pode estar falando de casa, né? Aí, para quem tem vontade aí, ou deseja, ou tá poupando, tá comprando uma casa, alguma aquisição material. Para algumas pessoas pode estar falando de aquisições materiais. Aqui também, tá bom? Aqui eu vou falar casa, né? Mas aquisições materiais no contexto geral, tá bom? Aqui pra família, gente, podem ter pequenos obstáculos, tá bom? Aqui com relação a brigas, tá bom? Aqui, então, toma cuidado com brigas, discussões, tá? Pra essa parte da família, ou dentro da casa, tá? Ou dentro dos relacionamentos, tá bom? Com filhos, também vou estar falando isso aqui, tá? Eu vou colocar trabalho, apesar de eu não estar vendo, mas enfim, tá? Porque existe uma estrutura sólida aqui, e existe uma estrutura sólida dentro da área familiar, né? Assim, aqui também existe, né? Até confortável demais, né? Essa base familiar para algumas pessoas. Mas cuidado com brigas, tá? Por estar causando brigas dentro da parte familiar, que fala de uma parte. Aqui a gente tem no final a carta da árvore, né? Fala de solidificação, de estrutura, de bases sólidas, né? Só que aqui as coisas também podem ser um pouco lentas, né? Assim, por isso que vem pedindo para você ter paciência, né? Que as coisas estão se estruturando, mas talvez seja um pouco lento para você colher os frutos disso, com uma árvore, né? Então as coisas estão se estruturando, as coisas estão evoluindo, mas para você colher os frutos daquilo que você realmente quer, ainda vai levar um tempo, né? Pra essa parte de trabalho, enfim, dinheiro, carreira e finanças. Mas, assim, aqui é uma estrutura e uma base bem sólida que está sendo criado para essa área de vocês. Seja para a parte de trabalho, né? Carreira, enfim, fala de uma estrutura bem sólida aqui, tá bom? Para vocês. A família também aqui, né? Tem uma estrutura sólida, tá bom? Fala, assim, de... Aqui pra família, eu diria também que tem muito essa questão, um amor, né? Tem muito amor aqui envolvido. Que tem um amor, tem sentimentos, né? Dentro dessa área familiar, tem muito sentimento envolvido aqui. Até dentro dos relacionamentos, né? Enfim, existe muito comprometimento, né, mulher? Tentem manter as coisas equilibradas, sejam pacientes, né? Dentro desse mês. Tem muito amor envolvido,
Aqui, uma estrutura sólida, né? Com relação à família. Aqui tem uma base ancestral bem forte, né? Aqui eu vou falar uma ancestralidade forte. Vocês têm uma ancestralidade bem forte aqui, não é à toa que veio com a temperança na energia de vocês, né? Aqui são pessoas, eu vou falar aqui, eu tive essa sensação de pessoas iluminadas, né? Aqui, pessoas que estão buscando ser mais equilibradas, a estarem evoluindo, né? Estarem se melhorando. Então, tome um pouco de cuidado, tá? Buscando um progresso, tá? Eu vou estar falando isso. Foi isso que eu senti aqui, tá? Você pode até enxergar para algumas pessoas que as coisas estão estagnadas nessa área, né? Não saem do lugar, mas as coisas estão se estruturando, tá? Dessa parte financeira. E aqui tem, que eu disse, tem muito amor, tem muito sentimento envolvido, tá bom? Mas aqui tem, vai ser pequenos, vocês vão ter pequenos obstáculos dentro dessa área de família. Porque aqui é a briga. E aqui tem que saber para onde você tá direcionando a sua energia, tá? Porque aqui, excesso de trabalho, excesso de comprometimento. Até mesmo porque isso é confortável, porque aí você não precisa encarar e enxergar o novo. Então, onde você está direcionando a sua energia? Para onde você está direcionando a sua energia? Né? Como você direciona a sua energia? Qual é o direcionamento que você tem tido na sua vida? Né? Sim, vou estar falando isso aqui. Né? Para algumas pessoas, pode ter... Aqui pode ter pequenos obstáculos, que eu disse, são pequenos obstáculos ligados a essa parte de brigas, né? O que pode trazer obstáculos são coisas pequenas, não é que, nossa, ó, que nem era da primeira opção, mas vai ter, pode estar falando, mas aqui pode ser até com situações repetitivas, sabe quando aquele ciclo se repete? Né? Assim, briguei por isso hoje, aí amanhã eu vou lá e brigo por aquilo de novo. Então pode ser até situações assim, tá bom? Aqui tem uma boa estrutura, né? Mas, assim, essas brigas podem estar trazendo afastamento e acabar gerando um isolamento emocional, um afastamento emocional. Né? E aquilo, todo sentimento, acabar, não vou falar ruindo, mas pode estar falando de afastamento, você acabar... Aqui são pessoas que têm uma tendência de estarem afastadas emocionalmente. Ou não estarem vivendo, estarem sozinhas, né? São pessoas que podem estar sozinhas, vivendo a sua própria turma. Aqui, emocional. Talvez vocês não tenham, né? Estejam sozinhas nesse momento. O medo de se abrir para o novo. Né? Mas pode estar chegando aí. Algo novo para vocês, né? Uma nova paixãozinha aí. Pode estar se tornando algo mais sério, tá? As coisas estarem evoluindo. Mas nesse começo é uma nova paixão, né? Mas são pessoas que podem estar sozinhas, meio isoladas emocionalmente, né? Vocês acabam descarregando a energia de vocês, aonde vocês direcionam a energia de vocês, talvez para a parte familiar ou dos relacionamentos, e acaba gerando conflitos e situações desnecessárias. Então tome um pouco de cuidado com isso aqui, tá bom? E é isso, tá? Já falei demais. Deixa eu ver aqui a cartinha de vocês. Para realizar seu objetivo, é necessário primeiro que amadureça, pois agindo sem ponderar, o que vai ganhar é perder a cabeça. Ai, tinha que ser. É isso aí, viu? Cuidado para onde vocês estão direcionando a energia de vocês. Tenha paciência e mantenha o equilíbrio, tá bom? E é isso aí. E aqui eu vou tirar uma última carta, tá? Pra gente poder tá deixando uma mensagem geral aqui pro mês de maio. Ah, mas faz todo sentido. Eu falei que eu achava que era Rosé. Desculpa, mulher. A senhora não é... A senhora é meio nervosa mesmo, mas a senhora é engraçada. A mestra aqui da mesa, ela é mais, né? Ela é mais porreta. Ela já é mais briguenta. Não, desculpa, mas a senhora é mais séria, né? A senhora não tem muita conversa, não. E aí, era ela na primeira mesmo. Aqui dá pra ver que é rosa vermelha. Né? Ai, gente, é engraçado. Um conselho geral para os consulentes. Eles se conectaram com a opção, para todas as opções. Um conselho geral para o mês de maio. 2 cartinhas, né?
Justiça do destino e liberte sua força. O tempo equilibra todas as coisas. Aquilo que é seu, ninguém toma. A verdade vem à tona. E a justiça será feita, seja pela vida, pelo destino ou pelas mãos de Pombagira. Você será recompensada pelo que você merece. E liberte sua força. Chegou o momento de se libertar de tudo que te prende. Você é livre para criar sua própria jornada, para fazer escolhas que refletem quem você realmente é. A liberdade é sua, basta abraçá-la e seguir em frente. É isso aí. Que assim seja. O Tchauriô, Laroie, que o mês de maio seja um mês de muita prosperidade, de muita abundância, de muito amor, de muita mudança, né? Que a gente venha conseguindo se libertar de tudo aquilo que prende a gente realmente, né? Que a gente possa se abrir para um novo caminho, para um novo destino. Maio é o mês do povo cigano, né? Então vamos falar de liberdade, vamos falar de amor, vamos falar de prosperidade, vamos falar de caminhos abertos, vamos falar de dinheiro, vamos falar de progresso, né? Vamos falar de saúde, vamos falar de tradição, né? Vamos falar de espiritualidade, de fé, né? Então, é isso aí, né? Que esse mês seja repleto de tudo isso que eu disse pra vocês. Que o caminho de vocês seja abundante e próspero nesse mês que se inicia. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E que assim seja. Op, tchauriô, laroie, beijo, gente. Até semana que vem. Semana que vem vamos falar de uma cigana, mas não vou falar de quem que é não, tá? Vou soltar aí no meio da semana no canal, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até semana que vem.